Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Ponto de Virada e eu sou o Davidson. Eu tenho uma pergunta para começar esse episódio hoje. Como é que você está se sentindo nesse momento? Eu espero que você esteja se sentindo rico, mesmo sendo pobre trabalhador que levanta cedo e pega o busão, tá? Olha só, o episódio de hoje fala sobre uma pergunta que eu recebo sempre. As pessoas sempre me pedem para colocar em uma única frase o que é sucesso. E eu sou sempre encurralado por essa pergunta, porque meu pensamento vai longe, eu tenho muitas visões de sucesso. Mas eu precisava compilar para responder essa pergunta nesse episódio, e aí, criando esse roteiro, eu entendi que sucesso é parecer, ser e vender. Sim, parecer, ser e vender. Há muito tempo eu percebo que a vida é feita de padrões, né? E hoje eu quero te provocar a observar uma coisa. Você está parecendo com quem você quer ser ou você está esperando que a vida perceba o seu potencial invisível? Muita gente boa está ficando para trás por falta de talento, mas não por não entender o jogo da percepção, sabe? É por não praticar o que percebe. Infelizmente, e realmente eu repito, infelizmente, parecer ainda vale mais do que ser. Mas não é no sentido vazio da ostentação. Eu não estou falando que você tem que parecer rico tendo uma mansão, comprando roupas de grife que você não pode pagar, um carro que, sabe, não vai mudar em nada a sua vida, que muitas vezes o IPVA desse carro custa muito mais caro do que a maioria das casas das pessoas que a gente conhece. Não tem nada a ver com isso. Isso não é riqueza, isso é performance da riqueza. Agora, você tem que performar confiança. Como eu te disse, a vida ela segue um padrão, né? Vamos pensar na roupa, por exemplo. O corte de cabelo, a postura, o tom de voz, tudo isso comunica e de forma muito silenciosa, tá? Isso comunica antes mesmo de alguém ouvir o que você tem para dizer. Então, vamos pegar um aeroporto. Você não sabe lá quem é rico, mas tem uma coisa que a sua mente te diz. Você vê alguém usando uma roupa simples, básica, camiseta sem estampa, uma calça preta, por exemplo, e um tênis branco. No aeroporto, essa pessoa é rica. Mas se você olha para uma pessoa e você vê ela com uma roupa de logomania, né? Com muitas marcas estampadas, com a mala mais cara, de repente com óculos mais caros, chamando atenção, você já sabe que a sua cabeça te diz que ali tem alguém performando algo, né? Querendo ser aceito naquele espaço. Se você olha para uma pessoa, por exemplo, que tá com cabelo colorido, risco no cabelo, tô dizendo tudo isso no ambiente de aeroporto, você provavelmente pensa que aquela pessoa é artista. Eu não digo só da música, mas você entende que essa pessoa vive da arte, tem liberdade de poder exercer a sua aparência, muito mais do que as pessoas do dia a dia, né? Porque, infelizmente, gente, esse é o segundo ponto, a gente não tem muita liberdade de exercer a nossa aparência. Quando a gente modela padrões e o mundo é feito de padrões, a gente fica preso, sim, né? A gente fica preso a essa aparência do que performa a confiança. E não dá para mudar o jogo. Não dá. Você pode ser quem você realmente gosta aos finais de semana, quando você tá com a sua turma, com seus amigos, com a sua galera. Mas quando você tá no trabalho, quando você tá vendendo o seu produto, quando você tá conversando com pessoas que influenciam no seu dinheiro, na sua forma profissional, você acaba tendo que performar um padrão. Eu listei aqui seis pontos, né, de um checklist que, na minha cabeça, pode nos levar para o sucesso, tá? Então, a primeira eu já falei, que é a observação silenciosa, né? A gente tem que observar as pessoas que performam sucesso, como que é a roupa, o corte de cabelo, a postura, o tom de voz, o que tudo isso está me comunicando. Você quer um exemplo que não tem a ver com roupa? É uma comunicação silenciosa, mas comunica. Você vai no restaurante, você senta, o garçom vem, você faz o pedido e ele não anota. A sua cabeça já te diz que esse garçom vai errar. E foi só um comportamento. Mas vamos trocar o cenário. Você sentou, veio um garçom, você fez o pedido, ele anotou e ainda de forma muito firme, ele confirmou o seu pedido, repetiu isso para você. Ele usou uma técnica que se chama espelhamento. Você não só confiou que ele vai acertar no pedido, como você achou ele mais simpático. Daí a gente pula para número 2, que é dominar um assunto. Você já percebeu que todo mundo que performa sucesso domina um assunto? A internet está cheia de opinião rasa, né? Mas quem domina um assunto tem poder. E
Tem muita gente que diz assim, você não precisa da faculdade. Eu discordo, tá? A faculdade, a universidade, ela abre muitas portas. Mas vamos supor que você não tenha condição agora de ir para a universidade, não se decidiu num curso. O que eu te diria? Pega 6 bons livros de um único assunto. Estuda eles até o fim, sabe? Isso já te coloca num patamar muito acima da média. Escolhe um nicho para você poder estudar, aprender, e aí você vai conseguir realmente mudar o jogo, né? Escolhe um nicho e aí você pode, então, focar de verdade. Você quer ganhar dinheiro? Vai onde tem escala sobre esse assunto. E a escala, na maioria das vezes, ela está em vender serviços. Porque serviço não tem estoque, né? Não tem margem, mas tem muito alcance. Eu criei aqui alguns exemplos para você estudar, para você conseguir já performar pelos próximos meses. Você pode fazer campanhas de Google Sites, por exemplo, criar sites para pessoas próximas de você. E como são sites simples na internet, você pode escalar isso para qualquer lugar, basta você se comunicar pelo WhatsApp. Pode configurar Google Meu Negócio, que é uma ferramenta poderosíssima tanto de negócios físicos quanto negócios digitais, e a maioria das pessoas vai lá, cria e nunca mais volta, só que ela sempre recebe pedidos, chamadas ali, comunicação através do Google Meu Negócio. Quando você não faz nada, você ainda tem uma média de 600, 1.000 visitas ali. Então imagina se você aprender a configurar e vender isso para pessoas. Você olha como está ranqueado, vê as pessoas que estão mais lá atrás, né, nas pesquisas do Google, e começa a oferecer esse serviço de configuração do Google Meu Negócio, para ranquear ela nas primeiras páginas. Você pode oferecer SEO para vídeos no YouTube. A gente conhece tanta gente, né, que está querendo monetizar no YouTube e viver desse tipo de comunicação, mas a concorrência é muito grande e às vezes a pessoa é boa de se comunicar, é boa de design, mas ela não é boa de SEO. Se você ficar bom nisso, você pode vender esse serviço. Você pode também oferecer consultorias para microempreendedores da sua região ou de qualquer lugar aí do mundo, né, ou do Brasil, se você ficar bom em algum assunto que essa pessoa precisa. Você pode fazer, por exemplo, a gestão financeira, se você for bom com isso, né? Bom em planilhas e tudo mais, ou pode desenvolver planilhas que facilite o dia a dia. E você não precisa estar lá, você pode oferecer isso através de links, pode enviar pelo WhatsApp, você pode fazer edição de vídeos para Reels e TikTok. Com conhecimento nichado e uma comunicação bem afiada, você vira referência, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas não enxerga como referência o cara que realmente tem muito conhecimento, estudou durante muito tempo. Já foi assim. Só que hoje é tudo tão rápido que se você parece ter esse conhecimento, infelizmente, essa pessoa já vira referência, né? Eu digo infelizmente porque fica raso, né? Seria melhor que fosse muito mais profundo, mas fica raso. O ideal é que você realmente sente, estude, vá para a universidade, pesquise muitos livros sobre o assunto para você realmente ser referência e não só parecer referência. Mas esse é o jogo do sucesso rápido que as pessoas sempre me perguntam. Então por isso eu tô respondendo assim, tá? Comunicação é venda e venda é vida. Eu aprendi muito cedo que se você quiser vender, se você quiser ganhar dinheiro, você vende alguma coisa. E se você quiser ganhar muito dinheiro, você escala essa venda. Se você não fala, ninguém te escuta. Se você não se posiciona, ninguém te nota. E se você não vende, meu irmão, ninguém compra seu talento. É sobre isso, sabe? As pessoas estão comprando de você o tempo todo. Quando você fala, elas estão comprando aquilo que você falou. Quando você aparece nas redes sociais, elas estão comprando aquele lifestyle, aquela dica. Quando você vai até um lugar literalmente vender um produto ou alguma coisa, elas estão comprando então literalmente um produto ou um serviço de você. Como que você pode fazer usando redes sociais? Embora eu sempre acho que a rede social não é o melhor caminho, mas é o caminho mais amplo, mais fácil de você entrar hoje, é o mais utilizado. Começa gravando vídeos de 30 segundos, então colocando em prática o que você aprendeu e vendendo isso que você se propôs, né? Fala com bastante convicção, tipo aquele garçom, né, que anotou o pedido e repetiu com convicção, ele já quebrou uma objeção ali de cara sem você nem perceber. Seja muito claro, muito direto e o tempo todo, seja você. Nunca performe algo que você não é, porque é muito difícil sustentar isso na internet. E você não precisa esperar estar pronto, tá? O feito movimenta o universo, real, assim, e o perfeito na maioria das vezes paralisa. Você fica esperando estar pronto, você simplesmente não fica pronto e não faz. Aqui o número 4 para mim é estratégia, é o que mantém de pé depois da rasteira. Tem uma frase célebre do Mike Tyson que diz assim, olha, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco.
Porque você entra no ringue, no caso do Mike Tyson, com um plano perfeito, né, bem treinado. Mas se você toma um soco, você tem que recalcular tudo isso. Porque você vai ter que levantar, você vai ter que revidar, você vai ter que pegar o seu oponente ali pelas fraquezas. Então, tenha um plano, mas saiba que rasteiras virão, socos virão, e você vai ter que repensar isso muito rápido. Se você precisar planejar uma rotina e não sabe muito bem como fazer, faz assim, ó. De manhã, prospecta os clientes, tá? E aí você fala com 20 pessoas, mais ou menos. À tarde, executa o serviço que você vendeu. De noite, você analisa a performance. De noite, eu tô dizendo o fim da tarde ali, por volta de 6 horas da tarde, porque não se pode só trabalhar, né, gente? A gente tem que cuidar do corpo, da vida, da família, ter amigos, vida social, estudar. Então, confia menos no improviso e mais no preparo. Se prepara todos os dias. Número 5 é modelar é o hack do sucesso. Sabe aquele profissional que você admira? Ele segue um padrão. É aquilo que eu te disse no começo. A vida é feita de padrão. Tudo tem um padrão e esse padrão comunica. Então você pode observar, aprender e adaptar esse profissional que você admira, né? Isso tudo para dentro da sua realidade. Você pode modelar negócio sem dinheiro. Você pode oferecer um serviço gratuito, por exemplo, em troca de um depoimento, e aí você vai criando o seu portfólio. Quando você oferece gratuito, você tem mais direito de errar também, né? A pessoa que está recebendo esse serviço, ela entende que erros poderão acontecer. Você pode modelar profissionalismo. Observa bem as pessoas bem-sucedidas ao seu redor, como elas se comportam. E bem-sucedidas, eu estou dizendo, por exemplo, seu pai e sua mãe. Como que ele coloca comida na sua mesa todo dia? Você pode observar pessoas que você admira de dentro da comunidade, pequenos empresários aí, intelectuais próximos de você, que fizeram a diferença de alguma forma, né? E aí você vai modelando, repara nos detalhes da fala, na roupa, na energia e até na agenda dessa pessoa no dia a dia. E sim, viu? Dá para modelar pegando o busão lotado. Não é sobre o cenário isso aqui, não é meritocracia. É sobre usar o que você tem. Então, se você só tem esse pouquinho de tempo dentro do ônibus, porque você já trabalha, já estuda e tem um dia agitado, vai lá, usa esse tempinho de dentro do ônibus, então, de dentro do metrô. O tempinho que você tem, você usa, você repensa esses modelos e você aplica, pratica. Lê o livro que vai te deixar mais próximo dessa mudança para você começar a ser craque em algum assunto e vender alguma coisa. A sua palavra é a sua marca. Tem algumas coisas que valem muito mais do que o dinheiro em si. A confiança é uma delas, tá? Então, a confiança que as pessoas têm em você e no que você fala é realmente mais importante do que o dinheiro que elas têm para pagar para você ou até o dinheiro que você tem para receber delas, porque a confiança, ela é para longo prazo sempre, são relações duradouras. A sua palavra é o ativo que constrói a reputação. E se você está por dentro de posicionamento, você sabe que reputação é algo, assim, caríssimo, raríssimo. É o ativo que as empresas mais buscam em relação ao mercado, né? Se você se comprometeu, então, entrega. Se você falhou, não tem problema. Assume que você errou, que você falhou. Se você acertou, pega tudo isso, analisa e repete. E nunca para de se analisar, tá? Toda semana tira 15 minutinhos ali de tempo para você ver onde você foi bem. O que você pode melhorar? Que hábito você pode abandonar? Porque a gente sempre tem um hábito novo para adquirir, um hábito para abandonar. Se você gostou desse episódio e se te ajudou a refletir, te deu uma direção, então sua virada pode ter começado hoje, né? Mas ela só continua se você realmente agir, tá? Eu te convido a ir lá no meu blog, que é o davidsonjr.blogspot.com. Tem esse mesmo episódio, só que muito mais rico, com checklist, com indicação de livros, com algumas ferramentas e ideias práticas para você aplicar tudo que a gente conversou aqui. Eu também te convido a me seguir nas redes sociais, que é o @davidsonjr. Eu sou mais ativo, por enquanto, no Instagram. Tá? Mas por essas redes sociais a gente consegue trocar mais ideias, eu me comunico mais nos stories lá no Instagram, eu te respondo nos directs e a gente pode fazer provocações ali do dia a dia. Um grande beijo e até o próximo episódio.